Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Janaína Cunha, psicóloga, e para o vídeo de hoje a gente vai falar sobre crises de ansiedade nas nossas crianças. Bom, um tema muito importante para nós pais nos atentarmos, observarmos as nossas crianças e para que a gente consiga aí ajudá-los o quanto antes, né, caso a gente observe alguns dos comportamentos que eu vou trazer aqui para vocês. Até hoje eu estou fazendo uma estrutura um pouco diferente o vídeo, que eu trouxe uma estrutura de aula aqui, em que eu vou estar olhando, que eu peguei até as questões biológicas para trazer para vocês, para que a gente consiga ter mais atenção, observar de fato ali quais são esses comportamentos que a nossa criança pode emitir quando ela esteja vivendo esse processo de crise de ansiedade. E a gente sabe o quanto que, infelizmente, isso vem ampliando e crescendo cada vez mais. Então tá aí a importância de nós, como responsáveis, ficarmos sempre de olho ali na nossa criança, prestar atenção em quais são esses comportamentos que eles emitem, se têm sido muitos diferentes ou não. Enfim, de fato a gente está ali sempre de olho na nossa criança e observando ali os comportamentos que elas emitem, tá? Então, bom, vamos lá. Obviamente, quando a gente fala de crianças e crise de ansiedade, a gente precisa quais são os comportamentos, entre aspas, padrões que aquela criança já emite, ou seja, como aquela criança é no dia a dia, aí com você na sua casa, né? Para que você consiga entender, começar a observar quais são esses comportamentos diferentes caso a sua criança tenha, entendeu? Então, primeiro você precisa conhecer a sua criança para que você consiga observar e falar: meu filho tá com um comportamento diferente, ele não age assim, ou provavelmente ele agiria em outro formato, e aí você vai conseguir tendo essa percepção de, olha, acho que tem algo de diferente, de errado ali com a minha criança, eu preciso me atentar a isso. Então, parte desse ponto de vista de observação do adulto para essa criança. Um choro excessivo, assim, sem meio que um motivo expresso, né? Ou seja, após algum certo tipo de acontecimento específico, uma irritação que você observa que sua criança está começando a ter, você fala, poxa, mas ela não agia nesse formato, né? Ou agiria talvez ali em um formato um pouco diferente, mas assim, tá uma irritabilidade muito aguçada, tá? Um medo que você observa também muito excessivo, às vezes aquela criança que antes era um pouquinho ali mais de se arriscar, de ir com um amiguinho, de fazer alguma coisa de diferente. Hoje você já olha e observa e fala assim, nossa, não quer ir, não quer fazer, tá se recusando a participar, não quer brincar com o amiguinho, não quer brincar com um coleguinha, né? Que se tratando de criança, pensando nesse cenário, é mais nesse formato de brincadeiras, de interação social e tudo mais. Então aí a sua criança começa a te sinalizar através da comunicação, né, da fala, de que ela não quer, de que ela tá com medo, e aí se você pergunta qual é esse medo, ela não sabe te explicar. Que realmente, né, a criança ela vai ter um pouco mais de dificuldade para realmente conseguir trazer ali um parâmetro do porquê ela tá com esse medo, ela não consegue entender, né? O cérebro dela ainda está em desenvolvimento, então ela vai ter essa maior dificuldade realmente. Uma certa dificuldade para respirar. E aí você, como família, né, como responsável, observando essa criança, observa que para momentos específicos ela viveu algumas situações ali no dia a dia mesmo, respiração assim de desespero, sabe? Que você vai observar, né, provavelmente, que vai estar num formato diferente. Mas quando a gente pensa em processo de crise de ansiedade, talvez para a criança, isso se torna excessivo também a outras situações que vão ocorrendo, tá? Então, por exemplo, se às vezes você tá ali conversando com a sua criança, você tá um pouco mais longe, aí você aumentou um pouquinho o tom de voz, porque você tá longe da criança, e ela já vai entender aquilo como uma briga, como chamando atenção e afim, e ela vai de novo escalonar esse comportamento, ou seja, ela vai emitir esse comportamento no formato que você vai olhar e falar, nossa, mas talvez isso aqui tenha sido um pouco excessivo para como aconteceu o contexto. Então, por isso que eu falo muito partindo desse ponto de vista de nós adultos observarmos a nossa criança, observarmos o comportamento, porque é a partir daí que a gente vai conseguir ter essa percepção de, olha, isso aqui tá um pouco a mais,
ou não, entendeu? De você conseguir ter esse time aí, em conjunto com a sua criança, né? E aí, talvez também, dependendo da faixa etária da sua criança, você consiga também observar um comportamento de um apego mais excessivo. Ou seja, talvez aquela criança iria com terceiros para brincar, para executar outras coisas, sei lá, para ir tomar um sorvete, né, com familiares, pessoas de confiança, obviamente, né? Mas você tem observado esse apego mais excessivo, quer fazer tudo junto, quer em todos os momentos não quer sair de perto. Por quê? Por que a criança, possivelmente em quadro de ansiedade, ela pode emitir esse tipo de comportamento de apego? Porque você é a pessoa de segurança para ela, né? Então ela realmente vai querer estar mais junto, porque você naturalmente, só de estar pertinho dela, já traz essa sensação de segurança. E quando a gente pensa em quadro de ansiedade para a criança, ela sente esse medo realmente mais excessivo. Então, o que ela vai precisar é de senso de segurança. Então, ela vai procurar recursos, pessoas, lugares, ambientes onde ela se sente mais tranquila e naturalmente ela vai querer estar perto disso, né? Então, é por isso que a criança emite esse comportamento de querer ficar mais junto ali com os pais, com os responsáveis. E claro que junto de todos esses comportamentos que eu sinalizei, vai vir essa dificuldade em ela mesma conseguir se acalmar dependendo qual a situação, né? Dependendo da faixa etária que a sua criança tenha, você já deve ter observado que ela às vezes viveu alguma situação ali no dia a dia, só que ela mesma conseguia se acalmar no formato dela, no comportamento que ela emitiu. A criança, possivelmente em quadro de ansiedade, pode ser que ela aumente muito essa dificuldade. De novo, ela vai precisar sempre ter esse senso de segurança, né? Esse senso de pertencimento para que traga essa segurança, para que ela consiga possivelmente acalmar ali, pensando num ponto de vista mais biológico, né? Então, conseguir acalmar o sistema nervoso dela realmente vai estar muito mais agitado, então ela vai precisar dessa questão de ter esse senso de segurança, essa pessoa de segurança, essa maior dificuldade dessa regulação emocional, tudo isso é biológico, né? Que, claro, vai muito de encontro com as questões emocionais que são demonstradas através do comportamento, tá? Então tem toda essa base aí. Respostas físicas ali mais intensas também. Então, às vezes, que nem eu falei, né? O choro, essa questão do apego, de querer estar junto, esse medo, a irritabilidade, às vezes com uma coisa que talvez sua criança não se irritaria. Então, todo esse combo pode sim, em algum formato, ser caracterizado crises de ansiedade, pensando ali em comportamentos, né, e voltado para as crianças. Mas, obviamente que seria insano da minha parte não trazer ali como um ponto muito, muito estratégico e de recomendação em que seja procurado um profissional qualificado, consiga fazer um acompanhamento. Então, se você observou esses comportamentos ou similares à sua criança, por favor, procure um profissional, procure ali um psicólogo, procure, comente também ali com um pediatra, que possivelmente ele pode fazer esse encaminhamento, né? Leve no psiquiatra infantil, caso você identifique a necessidade, no psicólogo infantil, para que vocês possam entrar com um processo de intervenção o quanto antes, né? Pensando ali para realmente identificar se é isso, se é só uma fase que essa criança está passando, para que realmente você consiga prestar esse apoio, esse suporte para sua criança, tá? Porque quando a criança ela tá vivendo esses momentos, pode ter certeza que para ela está sendo muito difícil lidar e gerenciar. Então, com certeza ela vai precisar de um apoio, um suporte externo qualificado, ou seja, de um profissional, para que ela consiga aí organizar essa questão emocional e possivelmente não ter mais essas crises de ansiedade, tá? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.